pessoal, saudações tricolores. Hoje fazer um pequeno rescaldo do jogo de ontem e do que aconteceu hoje, né? Hoje muito se falou sobre a posição do Renato, sobre jogadores que já estão mortos. A gente ouve nos comentários que a gente fica impressionado. E já tem jogador que não tem mais chance. Esse não dá certo. Aí me lembrou muito do Arias. Eu acho que quem é uma pessoa que tem uma memória boa, mesmo pode ser uma memória recente. O Arias é uma memória recente. A gente está falando do Arias, é 2021. Quando ele começou a jogar, esse bagre pode ir embora, isso não tem chance. E já aconteceu, de ontem para hoje, já aconteceram alguns casos desse tipo. Antes da gente falar sobre, é um assunto pequeno, um assunto menor, não se gasta muito tempo, a gente conta com a tua entrada aí no Leiteria, só dar um clique, se inscrever, dar um clique, dar um like e também ativar as notificações. Os amigos que já são do canal, é só dar o like e também dar uma checada para ver se continua inscrito, né? Mas voltando aqui ao assunto, eu tenho por hábito ver e ouvir muitos jornalistas e pessoal que tem canal no YouTube para ver se eu concordo ou não. Na maioria das vezes eu concordo, mas tem algumas colocações que me incomodam. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu acho que o Keno é um jogador já em declínio. Então o Keno para mim me irrita profundamente, porque poderia ser um craque com a idade que tem e não é. Por isso que eu falo que o Keno é Keno ou inútil. Ele joga bem 15 minutos de jogo, ele entra no segundo tempo, joga 15 minutos, depois acaba. Se ele entrar aos 15 minutos de jogo, ele joga dos 15 ao 30 muito bem, depois começa a cair. Quando eu falo muito bem, ele parte para cima, ele vai na linha de fundo. Normalmente ele centra errado e chuta errado, né? Mas ele empolga. Quer dizer, tudo que a gente vê no Keno é só treinamento. Se ele tivesse tido um tutor para falar, faz assim, faz assado, não desista, ele ia ser jogador de seleção brasileira. Infelizmente não é. E quando eu gosto de jogador, eu falo que eu gosto de jogador. Por exemplo, o Bernal, eu gosto do Bernal. Bernal para mim é um baita de um jogador. Mas a gente vê outras análises que a gente fica assim, não posso ter visto no mesmo jogo. Aí eu passei hoje o dia pensando, o dia não, mas pensei várias vezes nisso. Qual é a melhor maneira que a gente tem de saber se o jogador A, B ou C foi bem ou mal, ou se vem sendo bom, regular ou ruim? Não é pela cabeça da gente, né? O cara que vai atrás de mim deve ser meu fã número 1. E deve acreditar piamente no que eu falo. Não acredita não, cara. Isso é uma questão de gosto. E a mesma coisa para os outros. Mas como é que eu vou saber se o cara é bom ou ruim, se o cara está regular e eu não estou conseguindo ver? Aí a única coisa que me vem à cabeça são esses sites que julgam. Não é julgar. Eles fazem uma análise de jogador pela posição e pelo que ele produz no campo. Por exemplo, o cara é defensor. O cara disputou 10 bolas, ganhou 9, tentou 3 dribles, passou, deu 2, chutou para gol. Aí isso aí vai dando vários pesos, aí no final do jogo ele tem uma nota, ou um índice de produtividade. Então eu acho que a melhor maneira que você tem de se despir do seu gosto pessoal é você ir para um SofaScore da vida, ou então o Gol, e tem outros também. Foi o que eu fiz. Aí tem uma coisa interessante, por exemplo, o Martinelli é um jogador que a gente desce a ripa nele. A gente, quando eu falo assim, quando eu digo a gente, estou colocando a torcida. Porque eu falei isso há 2 vídeos atrás, o Martinelli é um bom jogador, de segundo volante. Falei isso aí anteontem. De primeiro volante, ele não fica. Ele é um dos 5 últimos primeiros volantes do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro. Agora, com o segundo volante, ele tem vaga em qualquer time do Brasil. Se tiver o time bem armado, ele aparece bem, ele é um cara que sabe jogar. Então eu comecei a ver as notas, né, os índices, né, que esses caras dão. O Martinelli é um dos melhores que a gente tem, o que eu concordo. Estou falando do Campeonato Brasileiro.
tá? Do jogo do Fortaleza para cá. Ele é uma das melhores notas, das maiores notas, se não for a maior, no cômputo geral. Aí a gente começa a ver os bagres. O Freitas, os últimos 3 jogos do Freitas, o Freitas é um dos 3 melhores jogadores do time. O Serna, nos últimos, não são os últimos 3 jogos não, também aí se coloca Once Caldas e... não, Once Caldas não, São José. Um jogo, todo mundo foi bom, né? Teve notas boas. Aí eu comecei a ver, fui pro jogo de ontem. Quem que, tomando por base só SofaScore e o gol, quem que foi bem? Porque o jogo foi horroroso, né? Mas eu tenho um motivo para esse jogo ser horroroso muito mais forte do que a atuação de um jogador. Porque você vai ver as notas, os jogadores não foram mal, mas o time foi horroroso. Por quê? Porque o futebol é um esporte coletivo. E no julgamento de coletivo do nosso time, ele foi muito, eu daria nota 0. Aí você vê que esses julgamentos que fazem, que fulano de tal já não pode mais vestir a camisa do Fluminense, pode devolver isso, por que pagaram tanto, essas coisas malucas, né? O jogo de ontem eu acho completamente sem sentido. No caso do Thiago Santos, o Thiago Santos já é o 3º reserva do Fluminense. Ele foi jogar ontem porque é titular, aí semana retrasada ele jogou direitinho, tá disputando pé. Isso aí tem gente que fala. Não é um não, tem 1 ou 2 aí desses caras que são bem falados. Tá, o Ignacio está atrás dele. O Ignacio é 1000 vezes melhor que ele como zagueiro. Tanto é que o Ignacio é titular agora na ausência do Thiago Silva, e ele agora, se bobear, ele vai ficar, depois desse jogo de ontem, que ele teve muitas falhas, não foi só a entregada que ele deu no gol, não. Ele falhou o primeiro tempo, mas demais. Eu falei ontem, ele levou 2 dribles da vaca. Quer dizer, não pode, pô. Por mais que tenha, não tinha altitude, campo de grama sintética, aquele campo realmente estava diferente do Engenhão, do Palestra de Itália, da Arena da Baixada, estava muito diferente. Mas dane-se, estava igual para todo mundo. E ele foi muito mal. Mas o resto, todo mundo teve, porque no SofaScore você faz até 6,5. Até de 5 para baixo é horrível. De 5 não, de 6 para baixo você está mal. De 6 a 6,5 você está quase regular. De 6,5 a 7 você está regular, quase bom. Acima de 7 você está bom. Passou de 8 você está muito bom. Aí eu fui ver as notas de ontem. Mas a nota, isso aí está de acordo com o que a torcida viu e a torcida falou, e todos falaram, quem tem canal, quem não tem canal, jornalista que transmite, o Nonato foi o melhor. Melhor nota, e não teve nenhuma nota 8 não. O Nonato, se não me engano, teve 7,6 no SofaScore, ou 7,5. Segunda nota do time, Bernal. Bernal teve 7,2 ou 7,3. Terceira nota do time. Agora estou fazendo uma confusão aqui, não sei se foi o Vitor Eudes ou se foi o Manuel. Mas esses 4 foram os primeiros, Vitor Eudes e Manuel. Quando a gente vê os comentários de todo mundo, está de acordo. Quer dizer, não existe nenhuma maluquice ali. Principalmente porque o SofaScore, o julgamento desses sites de desempenho, eles não levam em consideração se o cara é bonito, feio, se o cara é alto, magro, gordo, baixo. Eles veem ali quantos dribles o cara tentou, quantas bolas ele desarmou, quantas bolas ele ganhou no alto, quantos passos perfeitos o cara deu, quantos ele errou, quantas faltas fez, se foi violento, se não foi. Aí você tem vários pesos nisso aí e te dá uma nota. Aí eu fui ver o resto. Só teve um jogador que teve nota reprovável, Thiago Santos. Os outros estavam acima de 6. Não teve ninguém acima, ninguém com nota 5, só o Thiago Santos. Aí eu falei assim, pô, se todo mundo foi bem assim, por que o time foi uma porcaria? Porque o time é coletivo. Você pode ter feito uma boa partida desarmando, chutando, driblando, mas quando você olha para o time coletivamente, foi um 0, era nota azul, mas qual a nota? 1, porque fez um gol. 1. Aí você cai, agora no que eu estava falando. As pessoas,
você vai ver as análises que aconteceram de ontem para hoje, tem já mostrando as figuras. Esse aqui não tem mais chance, esse aqui não tem mais chance. Esse aqui não... Eu acho que o Lescano acabou, o Lescano acabou. Foi o primeiro jogo que ele jogou de titular com um time 100% desentrosado. Um time 100% desentrosado. Numa grama sintética. Você falar que esse cara foi mal, que realmente ele não foi bem, mas você julgá-lo pela coletividade é injusto. Muito injusto. Ele se escondeu do jogo? Não se escondeu. Ele pensou algumas coisas muito boas e não conseguiu realizar, porque o passe saiu errado, foi desarmado. Mas daí você está já matando o cara. O Everaldo foi outro. O Everaldo deu um chute para gol. A única bola que ele recebeu foi uma jogada do Serna. Ele matou e virou. Aí você vê que o Everaldo chutou. As bolas que ele chutou foram todas mal. Quais? Uma bola. Ele chutou uma bola para gol. Foi a única bola que ele recebeu para chutar. Aí você vê, o cara não aparece, não toca a bola, não faz pivô. Para ele fazer pivô, ele tem que receber uma bola em condições de fazer pivô. Só receber a bola quadrada. Eu falei inclusive isso aqui ontem. Quando eu vi o... Não sei se foi o Keno, ou quem foi o jogador, que passou... Sabe quando o jogador passa e recebe a bola atrás, ele passou da bola, vai ter que voltar, ou nem consegue voltar, outro cara desarma e vai embora? Ontem foi assim com o... Não foi o Keno, não. Acho que foi o Nonato. Foi com o Nonato, foi com o Bernal, foi com o lateral esquerdo, o Wagner, foi com... Teve mais um. E por último com o Wesley Natan. Eu falei assim, pô, esse cara tá maluco? O mesmo erro, e em passes de 5 metros, 7 metros no máximo, sem estar ninguém marcado. O cara tá partindo em direção de A para B, o cara joga atrás do sujeito. Um passe é um erro de quem tá com sono, pô. Ou de quem não está acordado, ou que acabou de acordar e não está muito ligado. Então não foi só, o coletivo foi horroroso e o desentrosamento foi total. E o Fluminense achou um resultado, foi um milagre. O resultado do Fluminense foi um resultado enorme para o Fluminense. Bom, porque não merecia. O Fluminense achou um gol, aliás não foi qualquer gol, foi um golaço. Aquela câmera que pega o gol de frente... Puta, ele jogou o goleiro, se esticou todinho, não é um goleiro pequeno, não é um goleiro de 1,80m, aquele cara tem mais de 1,90m. Deu um esticão de braço, por 1 milímetro o cara não toca na bola, mas entrou onde, não tinha condição de pegar. Um golaço. Acertar aquele chute não foi um chute forte, um chute colocado. Eu acho que o Nonato, na realidade, com o Nonato com o Renato, ganhou muito ponto. Já vem ganhando há algum tempo, né? Que ele quando começou com o Mano, ele começou, vai ser titular, aí ele se contundiu, se lembra, quebrou o nariz. A partir dali, o Mano nunca mais deu uma chance para ele. Nunca mais. Esqueceu, cara. Então, eu acho que você crucificar algum jogador agora é de uma maldade infantil. Porque você tem que jogar com um time legal. Por exemplo, eu acho que esses jogadores têm que ser testados primeiro num campo normal, num jogo normal. Não é jogo fácil não, nem é jogo treino. Vamos dar um exemplo aqui agora, que o jogo contra o Botafogo, que é um jogo pegado, o Botafogo vem mal no campeonato e na Libertadores, mas de qualquer maneira é um jogo difícil lá no campo deles, lá no Engenhão. E você coloca um cara desse para testar com um time titular. Porque existe uma diferença grande quando você joga com o Martinelli e você joga ainda com o Wesley Natan. O Wesley Natan vai ser muito mais jogador que o Martinelli. Não é da mesma posição, mas, joga pra caramba. Ou então você jogar com o Keno com vontade, não o Keno sem vontade, como estava a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Parecia que ele estava fazendo um favor danado de estar ali usando a camisa do Fluminense. Aliás, a primeira camisa do Keno foi uma camisa tricolor. Fiquei sabendo disso anteontem. A primeira camisa que o Keno usou e jogou na vida foi uma camisa tricolor. Igual do Fluminense, tricolor igual do Fluminense. E a mesma coisa com o Serna tenta. O Serna você não pode ligar o Serna enquanto ele está em campo, ele está correndo.
Tanto que ele tentou várias vezes ir à linha de fundo, conseguiu ir à linha de fundo 3 vezes. Uma vez ele passou pro Everal, os outros 2 centros que ele deu, os caras cortaram. Mas ele não para de tentar. O Keno para. Mas estava numa noite infeliz. O Serna estava numa noite infeliz. E vendo esses índices SofaScore, os caras que a torcida gosta são os que têm o pior índice SofaScore. O Hércules, que é uma passação de pano em cima dele, danada. Canóbio. Canóbio teve um campeonato carioca que era só notão, o cara fez 5 gols, mas de lá pra cá, porra, só nota baixa. Hércules, a mesma coisa. Renier teve boas notas, mas merecidamente. Renier fez um jogo horroroso no Carioca. Depois disso, os 3 jogos que ele entrou no Brasileiro, ele jogou muito bem mesmo. Samuel Xavier também. Guga não gravei. Inácio, bem. Por exemplo, no último jogo agora, Fluminense e Vitória, por incrível que pareça, o time inteiro, aí que você vê o que é o coletivo. Tirando o Canóbio e o Hércules, olha só o Canóbio e o Hércules, contra o jogo de domingo. Só eles não tiveram nota verde, que é a nota de 7, acima de 7. E o Arias teve a nota 8.8, que é lá em cima. Mas o resto do time inteiro, o Fábio também. O Fábio o Fábio teve quase 7, 6.9, acho que foi isso. Mas os outros jogadores, todos titulares, tiveram notas verdes. Aí você fala assim, mas a gente entregou um jogo, entregamos. Mas coletivamente o time não foi bem. Isso para mim é que é o ruim dessas notas, porque você julga a individualidade, você não julga o coletivo. E ontem o coletivo do Fábio, a todos que entraram, até o Keno, que era o ponto esquerda, foram horrorosos. Menos o Nonato. O Nonato buscou o jogo e acho que o Hércules agora corre um sério risco. E para terminar, eu diria o seguinte, o meu time, vou falar pela 10ª vez, isso aí nos últimos 10 dias. Fábio, Samuel Xavier, sem o Thiago Silva, é o Inácio, né? Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, agora por enquanto está o Reininho, mas vai ser o Fuentes. Meio de campo, Bernal, Martinelli. Nesse momento, Nonato e Ganso. Na frente, Arias e Cano. Acabou. É 4-4-2. Meu esquema predileto. Eu falo isso há 3 anos, que 4-4-2 é meu esquema predileto. 4-3-3 é um esquema morto. Jogar no 4-3-3, eu acho que você dá murro em ponta de faca. É burro. Isso dá para jogar pelada. Mas num campeonato brasileiro, numa Copa Internacional, jogar no 4-3-3, a não ser que você jogue contra o São José, da Bolívia, em casa. Porque jogar contra o São José no 4-3-3, como a gente vai jogar agora, é o próximo jogo, a 3.500 metros de altura, sabe, lá em cima, ia ser mais, ia ser com 3.750, vamos jogar em La Paz, 3.500 metros de altitude. Aí o São José vai correr pra cacete, aí ele pode jogar no 4-3-3, a gente pode ter uma surpresa desagradável. E o time deles é muito fraco. O time deles é metade amador, metade profissional. Semi-profissional o time deles. Agora, jogar no 4-3-3 para mim é burrice. E isso é uma coisa que está me deixando impaciente com o Renato. Ele nunca gostou de jogar nessa armação, que é uma armação ultrapassada. Falou, gente, era só isso. Se inscrevam. Aproveitar, eu queria agradecer ao Flávio Guerra, e ouvir os apelos aqui da gente e escolher um nome na rifa. E só vocês mandarem um zap para mim, já botei tantas vezes, mandou uma mensagem aqui no vídeo. Aí, que eu quero participar da rifa. Volto a falar, 15 pratas. Mais barato que 2 latinhas de Heineken, mais barato que 2 latinhas de Stella Artois, mais barato do que 2 latinhas de Eisenbahn. Pô, dá uma força, pô. É um motivo nobre. A gente está ajudando uma cachorrinha que está paralítica. E ela pode voltar a andar. Falou? Saudações tricolores e até amanhã.